Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Cruzeiro fazendo treino aberto para a imprensa nesta sexta, antepenúltimo treino antes do jogo de domingo diante do Grêmio. A expectativa de público para domingo, a retomada do Brasileirão, entrevista importante de Pedro Júnior, vice-presidente do Cruzeiro, passando a limpo um monte de coisa, incluindo a questão da busca por reforços, o que o Cruzeiro pretende no mercado. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Vamos começar aqui com a preparação do Cruzeiro, que terá um treino aberto para a imprensa nesta sexta-feira pela manhã. Estaremos na Toca da Raposa 2 para registrar tudo desta atividade, quem vai a campo, quem não vai, como que está a preparação do time do técnico Leonardo Jardim e por que é o antepenúltimo treino antes do jogo de domingo diante da equipe do Grêmio. Até agora, todo mundo indo a campo, jogadores aí como Wanderson, como Christian, atletas que estão trabalhando normalmente no dia a dia na Toca da Raposa 2 e aí é o Cruzeiro neste ritmo forte para voltar bem no duelo de domingo, que deve ter um público aí, pela movimentação até agora na venda de ingressos, o público será na casa de 35 mil, estourando 40 mil torcedores. Acho que ainda é um bom público, por ser domingo, 8h30 da noite, e vamos ver como será a questão da biometria facial pela primeira vez sendo utilizada. É o que manda a lei, né? Então o Cruzeiro está seguindo, o Cruzeiro está estudando a questão da transferência de ingresso do sócio, como que faria isso dentro de um processo que consiga evitar o cambismo, né? Isso é uma medida que o Cruzeiro vem fazendo também, está de olho, porque o clube fica atento a todas as movimentações, então vamos acompanhar, mas o público devendo ficar aí na casa de 35 a 40 mil, não temos ainda nem 30 mil ingressos vendidos para o duelo diante da equipe do Grêmio, quando o Cruzeiro vai tentar aí seguir com esta grande campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Teve uma entrevista importante do Pedro Júnior, que é o vice-presidente do Cruzeiro. Ele assumiu aí o controle de muitas questões, principalmente com a saída do Alexandre Matos. E o Pedro Júnior foi questionado sobre essa busca por reforços no mercado, falou aí do desejo de contratar 2 jogadores pelo menos, que o Leonardo Jardim está muito feliz com o elenco que tem à disposição hoje na Toca da Raposa 2, mas ele comentou sobre alguns nomes, né? O Valentim Gomes, por exemplo, ele disse que está descartado, que fez uma sondagem realmente dentro daquilo que a gente já trouxe há um tempo, né? Era uma sondagem por empréstimo e o Vélez só pensa em vender. O Vitor Gabriel é um jogador que ele diz que é interessante, que tem potencial, mas que o Inter quer contar com ele na temporada, né? E dentro daquilo que o Cruzeiro ofereceu, não tem andamento a negociação. O Brian Medina, ele confirmou que é um nome que surgiu no scout, que não chegou a fazer proposta, mas que é um jogador que agrada e está observando mais o atleta e que precisa de mais detalhe para fazer proposta. Acho que esse aí não vai evoluir para a proposta. E o Gabriel Martins, ele confirmou que o Cruzeiro fez uma proposta realmente, que o Braga não aceitou, e ele até confirmou em relação àquilo que a gente trouxe aqui, né, que a proposta é inferior a 8 milhões de euros e que dentro do que eles pretendem hoje não vai aumentar este valor e que está no mercado buscando outras opções. Então, foi mais ou menos esse o balanço em termos de negociação. Claro que o Cruzeiro quer ter aí os reforços, não passa hoje pela cabeça do departamento de futebol ficar sem contratação nessa janela
e nem acho que isso é o correto a se fazer, né? Por mais que o Cruzeiro tenha uma base ali montada e tudo, mas o Cruzeiro precisa sim de peças importantes dentro aí dessas 2, 3 contratações que o Cruzeiro pretende fazer para encorpar o elenco, pensando na sequência da temporada. Tá falado, pessoal? Vou falar do Gabriel Martins. Gabriel Martins foi um nome que surgiu pelo nosso scout. É um trabalho muito bom do nosso departamento de scout, aprovado pelo Mr. Leonardo Jardim, aprovado pela diretoria, e a gente fez uma proposta para o Braga. Você pode falar o valor? Não, o valor a gente não... É porque lá eles falaram que era de 8 mil. De 8, eles queriam 10, mas uma pessoa do Cruzeiro, que não foi você, obviamente, me disse que foi menor que 8. Posso falar que foi menor que 8. Nós fizemos uma proposta por esse atleta diretamente ao Braga, sim, ao seu presidente, dentro das condições financeiras que a gente tem hoje para fazer esse tipo de contratação, e ela não foi aceita. E tudo tranquilo, normal, é o mercado. O Braga acha que o jogador vale X, a gente acha que vale Y. Não chegamos num acordo e já estamos em busca de outro atleta, já das mesmas características, para a mesma função. Com o Gabi Martins não andou? Não andou. Não andou, o Braga deu a recusa, a gente estamos buscando outro. E quem que é esse? O Valentim está descartado porque a gente fez uma sondagem ao Vélez, uma tentativa do empréstimo do atleta. O Vélez só quer a venda, então o Valentim é descartado hoje no nosso scout. E o Vitor Gabriel é um jogador interessante, um jogador que tem muito mercado, muito potencial, mas que o Inter quer contar com ele na próxima temporada. E aí depende mais do Inter do que do Cruzeiro. Nós temos interesse no Vitor Gabriel, mas como vários clubes também têm, é um jogador que está sendo observado, mas em nenhum momento a gente fez proposta, nada, a gente fez uma consulta ao Inter e o Inter não tem interesse de vender o atleta. A tendência é a gente não perder nenhum atleta, a não ser que a gente receba uma proposta e a gente entende que é bom para o Cruzeiro e para o atleta, a gente faça essa venda, mas a tendência não é a saída de nenhum jogador nessa janela. A tendência é a gente trazer 2 peças no máximo, e se a gente não trouxer ninguém, também está tudo certo. A gente confia no nosso elenco, a gente confia no que a gente tem, mas a tendência é não ter a liberação. A não ser que chegue uma proposta que seja muito vantajosa para o clube e para o atleta, a gente libera e contrata outro para esse setor. Mas se não, todos aí estão mantidos. Mas os 3... Do Fábio, não. Não, o Fábio tem... Quando nós assumimos o Cruzeiro, o Fábio foi um dos que ligou para o meu pai, parabenizando, olha, feliz porque você ter comprado o Cruzeiro e tudo. E aí meu pai perguntou, você tá aí no Fluminense, como é que tá? Não, eu tenho anos de contrato, quero ficar aqui no clube e tudo. Mas isso quando a gente comprou o Cruzeiro. A gente não tinha nem assumido, foi quando compramos e ficamos naquele momento de transição. Então o Fábio e o meu pai são muito amigos há muitos anos, então não teve uma proposta para o Fábio voltar para o Cruzeiro. Teve uma conversa entre amigos. Ô Pedro, voltando à questão do negócio. Pois não. Sobre o Fábio, Beleza, Eltinho. Eltinho. Não, desculpa, Não, me perdoa, estou brincando com você. E existe alguma possibilidade dele encerrar a carreira aqui num futuro? Não. Também não, acho que não tem essa possibilidade. Ele está muito bem no Fluminense e a tendência é ele encerrar no Fluminense. E vai encerrar com 65 anos. Tem mais gente. Arrascaeta é um grande ídolo do clube, né? É um jogador de extrema qualidade, de extremo refino técnico, um cara que fez muito pelo Cruzeiro. Hoje, eu diria que hoje é um pouco mais complexo pelo estilo de jogo do Arrascaeta, pelo estilo de jogo que a gente quer para o Cruzeiro, que é um jogo de transição, um jogo rápido, um jogo veloz, mas é um nome que a torcida adora, né? E é um jogador de excelente nível, mas e o Arrascaeta para virar uma oportunidade acho que é quase impossível. É um sonho do meu pai, né, o presidente, de ter Cruzeiro e Atlético dividido no Mineirão. E isso só pode acontecer no Mineirão, né? Então o Atlético teria que mandar o jogo dele no Mineirão para a gente fazer essa divisão nesses 2 jogos. Então isso é uma negociação que a gente já falou isso com o Menin, a gente nunca negociou, a gente teve umas conversas, umas ideias, e que acho que após o Campeonato Brasileiro, quando a gente iniciar o Mineiro, a gente tenta fazer essa tratativa de novo, mas é um sonho nosso. E eles foram receptivos em relação à disputa desse clássico no Mineirão com a torcida dividida? Foram muito receptivos. Entenderam com bons olhos. Precisa alinhar, porque o Atlético tem o estádio e aí ele quer operacionalizar isso melhor.
quer entender isso melhor, mas não colocaram nenhum obstáculo. Já que você falou... As dívidas aumentaram pelos investimentos que fizemos nas últimas 2 janelas, né? Então, foram investimentos consideráveis que fez aumentar a nossa dívida, as reformas que fizemos dentro do CT, que também foram reformas importantes, mas a gente considera esses investimentos como... Ele está como aumento de dívida, mas a gente considera como investimento no clube, então isso não nos preocupa porque já era tudo provisionado, já estava tudo escalonado. Então essa dívida, a tendência dela é que a partir do próximo ano, do próximo balanço, ela comece a ter uma decência. 26. Então ela começa a dar uma decência, aí a gente vai conseguindo abaixando essa dívida ano a ano. Pedro, Não, nenhuma. Hoje o clube está totalmente em dia, desde quando a gente assumiu. Então o Cruzeiro tem quase um ano e meio da nossa gestão, ele não atrasou nenhum dia o pagamento. O Elton fala... HG, a gente encontrou um Cruzeiro muito palpável, né? As contas todas claras, não tivemos nenhuma gaveta obscura. O Ronaldo fez uma gestão espetacular no Cruzeiro, de reestruturação, na parte econômica, na parte estrutural. Então, é de se deixar registrado isso, que o trabalho que a equipe dele fez foi muito importante, só que para ele dar um passo a mais, ele não tinha essa perspectiva de dar um passo a mais, que aí foi oferecido para a nossa família, para a gente assumir o clube. Então, desde o primeiro dia das negociações, a gente sempre teve todas as contas do clube às claras. Então, quando a gente já comprou, a gente já sabia o que a gente queria. Então, a gente quer subir um pouco o nível, quer trazer alguns jogadores com respaldo de mídia, uns jogadores mais tarimbados, para a gente elevar um pouco o nível, para a gente equalizar um pouco, trazer esse torcedor de volta ao estádio, trazer a alegria no sorriso do torcedor. E é isso que foi feito. Então, esses aportes eles foram previsionados. A gente não fala em valor, mas a gente fala em previsões. Então, a gente tinha essas previsões e todas essas previsões que a gente fez antes, elas se concretizaram. Não foi nem a mais, nem a menos. Foi dentro de um orçamento que a gente já tinha. Então, a gente hoje tá muito feliz que o nosso planejamento ele está se mantendo, ele está crescendo e ele tá nas mãos. E quando é que... Prazer em falar contigo. Falar em título nesse início é muito complexo, né? A gente sabe do anseio do nosso torcedor, né? E a gente quer entregar esse título o mais rápido possível, porque a gente entende que o torcedor precisa desse título, o Cruzeiro precisa estar figurando, mas a gente tem muito pé no chão. A gente tem um planejamento, o nosso objetivo não mudou nessas 12 rodadas, que é a vaga direta para a Libertadores para o ano que vem. Então a gente tem muito pé no chão, muita consciência do trabalho. Vamos ter muita dificuldade, porque hoje a gente figura no G4 do futebol brasileiro, então nós vamos virar um alvo grande dos outros clubes, né? Para tentar abaixar um pouquinho o ímpeto do Cruzeiro, mas nós vamos trabalhando devagar, conquista a conquista, e aí no final do ano a gente tentar colher os frutos. Ô Pedro. Boa tarde, é um prazer falar com você. A gente tem um planejamento, quando a gente assumiu o clube, de um Cruzeiro autossustentável. Então esse autossustentável, ele está nesse planejamento entre 6 e 8 anos. É um planejamento de aportes financeiros em certos períodos, mas que a partir do 3º e 4º ano o Cruzeiro tenha uma visão do futuro mais clara. Então a gente sabia desde o início que a gente fez a aquisição que a gente deveria fazer um aporte financeiro mais alto. Isso já estava tudo programado, tudo bem escalonado, e que no 3º a 4º ano esses aportes eles iam diminuindo para ser no 5º ano diminuindo mais, no 6º, no 7º, no 8º ano a gente tem uma previsão do Cruzeiro ser autossustentável. Como seria um autossustentável um clube de futebol? Ter mais patrocínios, disputar as principais competições, sempre figurar em finais de campeonatos, automaticamente venda de atletas, venda de ativos, formação.
conseguir revelar, Sócios, né? Também. revelar jogadores com mais frequência, não esporadicamente. E o sócio-torcedor, automaticamente, com o Cruzeiro bem, o Cruzeiro figurando nas finais, o sócio-torcedor aumentando e tudo isso com o apoio incondicional da nossa torcida. Naquele momento, no momento de turbulência? Não, eu não acredito que foi um erro. Foi um planejamento assim que a gente tinha com o Diniz. A gente tinha uma ideia da permanência dele. A gente deu mais tempo para ele desenvolver, porque a gente acreditava muito no Diniz, no projeto dele, do que ele tinha. Só que chegou num certo momento que a gente não tinha mais para onde correr. Então a gente fez o desligamento. Mas não é que a gente poderia ter mandado ele embora no final do ano. Não, a gente acreditou nele, no que ele poderia render. E aí, nesse meio termo, os resultados não veio, a coisa não aconteceu e a gente fez o desligamento. Mas não, a gente não arrependemos de nada, que não faríamos diferente. Mas não? Não, o Cruzeiro apoiou um movimento de tirar o setor amarelo. Então a gente foi o apoiador, a gente entende que isso seria importante para o nosso torcedor. Então o Cruzeiro apoia e vai continuar apoiando para sempre o torcedor ter o seu direito adquirido, ter um ingresso mais barato, ter condições melhores para ver o jogo. Não seria